Você já se perguntou o que aconteceu com os 12 apóstolos depois da ressurreição de Jesus? Aqueles homens simples que deixaram tudo para seguir o Mestre, viveram e pregaram o Evangelho. Mas suas vidas não tiveram finais comuns. Suas mortes foram marcadas por sacrifícios e martírios extremos. E é sobre isso que vamos falar hoje. 12 homens, 12 destinos trágicos e heróicos. Se você acha que eles morreram de causas naturais, está enganado. A jornada desses apóstolos foi cheia de desafios, perseguições e tragédias, refletindo o preço que pagaram por sua fé inabalável em Cristo. Então, se você quer conhecer essas histórias, repletas de mistério e devoção, fique conosco até o final. Vamos começar pelo apóstolo João, também conhecido como o discípulo amado. João era irmão de Tiago e filho de Zebedeu e Salomé. Ele era um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, junto com Pedro e seu irmão Tiago. João testemunhou eventos cruciais, como a transfiguração de Jesus e a última ceia, onde se recostou junto ao Mestre. Ele também esteve aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado. Após a ascensão de Jesus, João tornou-se uma figura-chave na igreja primitiva. Ele pregou o Evangelho em diversas regiões, incluindo a cidade de Éfeso. No entanto, seu destino, assim como o dos outros apóstolos, não foi isento de perseguição. João enfrentou sérias ameaças e sofreu com o imperador romano Domiciano, conhecido por sua crueldade contra os cristãos. A tradição cristã nos conta que João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas para a surpresa de todos, ele não sofreu nenhum dano. Esse milagre enfureceu o imperador, que o exilou para a ilha de Patmos. Lá João teve visões apocalípticas que mais tarde foram registradas no livro de Apocalipse, presente na Bíblia. Ao contrário dos outros apóstolos, João morreu de causas naturais, em Éfeso, por volta do ano 100 d.C., com cerca de 94 anos. No entanto, até mesmo após sua morte, existem relatos misteriosos sobre sua tumba. Segundo a tradição, quando o imperador Constantino abriu o túmulo de João, o corpo não estava lá. Outro apóstolo de destaque foi Tiago, o irmão de João, também filho de Zebedeu. Tiago era um dos discípulos mais próximos de Jesus, fazendo parte do círculo íntimo que presenciou milagres exclusivos, como a cura da filha de Jairo e a angústia de Jesus no jardim do Getsêmani. Após a ressurreição de Cristo, Tiago teve um fim dramático. De acordo com o livro de Atos, no capítulo 12, o rei Herodes Agripa I, em sua tentativa de agradar aos judeus, mandou executar Tiago. O método exato de sua morte não é claro nas Escrituras, mas a tradição cristã sugere que ele foi decapitado ou morto a golpes de espada. Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado, e sua morte marcou o início de uma onda de perseguições contra os cristãos. Além de Tiago, outro apóstolo chamado Tiago, filho de Alfeu, também enfrentou um fim trágico. Esse Tiago é menos mencionado nas Escrituras, mas sua contribuição ao cristianismo primitivo foi significativa. A tradição cristã relata que ele foi jogado do pináculo do Templo de Jerusalém e, depois de sobreviver à queda, foi apedrejado até a morte. A imagem de Tiago sendo lançado de uma altura e apedrejado se tornou um símbolo de sua fé inabalável diante da perseguição. Pedro, o apóstolo impulsivo e apaixonado, também teve um destino cruel. Nascido como Simão, ele foi chamado de Pedro, que significa rocha por Jesus, como sinal da fé sólida que ele mostraria. Pedro foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Filho de Deus e também testemunhou a transfiguração de Cristo. No entanto, sua trajetória foi marcada tanto por momentos de grande fé quanto de fraqueza, como quando negou Jesus 3 vezes antes da crucificação. Após a ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. Ele pregou o Evangelho em várias regiões e acabou estabelecendo-se em Roma. Foi lá que Pedro encontrou seu trágico fim. Durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero, Pedro foi preso e condenado à morte por crucificação. No entanto, segundo a tradição, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo,
por não se sentir digno de morrer da mesma forma que Jesus. Ele foi martirizado no Monte Vaticano, onde mais tarde foi construída a Basílica de São Pedro. Outro apóstolo que enfrentou um fim brutal foi André, irmão de Pedro. Ele é conhecido por ter apresentado seu irmão a Jesus e por estar presente em momentos cruciais da vida de Cristo. Após a ressurreição, André continuou a missão de pregar o evangelho em várias regiões, chegando até a Grécia. Em Patras, na Grécia, André foi condenado à morte por crucificação. No entanto, sua cruz foi em forma de X, o que mais tarde ficou conhecido como a Cruz de Santo André. Assim como Pedro, André pediu para ser crucificado de maneira diferente da de Jesus, em um gesto de humildade. Mesmo na cruz, André continuou a pregar para aqueles que o ouviam, e sua fé até o último momento tornou-se um testemunho poderoso para todos. A história de Filipe, o apóstolo de Betsaída, também é marcada por um trágico martírio. Filipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e desempenhou um papel importante na alimentação dos 5.000, apresentando o jovem com os pães e peixes a Jesus. Após a ascensão de Cristo, Filipe pregou o evangelho em várias regiões e foi martirizado em Hierápolis, na Ásia Menor, por volta do ano 80 d.C. A tradição sugere que Filipe foi crucificado de cabeça para baixo ou apedrejado até a morte, selando sua fé com o sacrifício máximo. Agora vamos falar de Tomé, conhecido como Tomé o Incrédulo. Ele ficou famoso por duvidar da ressurreição de Jesus, dizendo que só acreditaria se pudesse tocar nas feridas de Cristo. Essa dúvida foi sanada quando Jesus apareceu a ele e o convidou a tocar suas feridas. Após este evento, Tomé fez uma das declarações mais poderosas de fé no Evangelho: Meu Senhor e meu Deus. A história de Tomé, assim, nos lembra da importância da fé, mesmo diante de dúvidas. Depois da ressurreição de Cristo, Tomé viajou para pregar o Evangelho, levando a mensagem cristã até regiões distantes. A tradição cristã afirma que ele foi para a Índia, onde fundou igrejas e converteu muitas pessoas. No entanto, seu ministério na Índia terminou tragicamente. Tomé foi martirizado por lanças, sendo assassinado por aqueles que se opunham à sua pregação. Seu túmulo, que ainda hoje existe em Chennai, na Índia, se tornou um local de peregrinação, e sua história de fé e coragem continua a inspirar gerações de cristãos. Agora passamos para a história de Bartolomeu, um dos 12 apóstolos, cuja trajetória também é envolta em mistério. No Evangelho de João, ele é identificado como Natanael, e seu encontro inicial com Jesus é notável. Quando Filipe o trouxe até Cristo, Jesus o elogiou como um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Após a ascensão de Jesus, Bartolomeu, como os outros apóstolos, saiu pelo mundo pregando o Evangelho. Ele viajou para a Índia, onde converteu muitos ao cristianismo, assim como Tomé. No entanto, sua pregação atraiu a ira de governantes locais. O rei Astiages, furioso com a propagação da nova fé, mandou que Bartolomeu fosse capturado e torturado de maneira brutal. Segundo a tradição, ele foi esfolado vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. A crueldade de sua morte é um testemunho da resistência de Bartolomeu diante da perseguição, permanecendo fiel a Cristo até o último momento. Sua coragem se tornou um exemplo para os cristãos de como a fé pode perseverar, mesmo nas piores circunstâncias. Outro apóstolo cuja vida terminou de forma violenta foi Mateus, também conhecido como Levi. Mateus era um coletor de impostos antes de ser chamado por Jesus para segui-lo. Sua conversão é um exemplo poderoso de como Jesus não julgava as aparências e via o coração de seus seguidores. Mateus é o autor do primeiro evangelho no Novo Testamento, e suas palavras continuam a guiar cristãos em sua fé até os dias de hoje. Após a ressurreição de Jesus, Mateus pregou o evangelho em diversas regiões, incluindo a Etiópia. Sua morte, assim como a de muitos dos outros apóstolos, foi um ato de martírio.
De acordo com a tradição, Mateus foi assassinado por espada enquanto pregava o evangelho. Sua vida e morte demonstram a transformação que ocorre quando alguém é tocado pela mensagem de Cristo e a disposição de sacrificar tudo por essa fé. Simão, o Zelote, é um dos apóstolos sobre quem menos informações existem nas Escrituras. Seu título, Zelote, sugere que ele poderia ter sido parte de um movimento político que buscava a independência de Israel do domínio romano. No entanto, depois de encontrar Jesus, Simão se dedicou completamente à causa espiritual do reino de Deus, abandonando qualquer fervor nacionalista para seguir o Mestre. Após a ressurreição de Jesus, Simão também viajou pelo mundo pregando o Evangelho. Ele passou por regiões como a Pérsia, onde enfrentou severa oposição. Segundo a tradição, Simão foi martirizado de maneira terrível. Foi cerrado ao meio, um dos métodos de execução mais cruéis de seu tempo. Apesar da brutalidade de sua morte, Simão permanece um exemplo de zelo e dedicação ao reino de Deus, entregando sua vida pela fé. Agora chegamos à história de Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu Tadeu ou Judas, filho de Tiago. Judas Tadeu é mencionado apenas brevemente nos evangelhos, mas ele desempenhou um papel importante na igreja primitiva. Foi ele quem, durante a última ceia, perguntou a Jesus por que ele se manifestaria apenas aos discípulos e não ao mundo todo. Essa pergunta revela um desejo profundo de compreender o mistério da revelação divina. Após a ascensão de Cristo, Judas Tadeu viajou para pregar o evangelho em várias regiões, incluindo a Mesopotâmia e a Pérsia. De acordo com a tradição, ele foi martirizado na Pérsia ao lado de Simão, o Zelote. Alguns relatos sugerem que Judas Tadeu foi morto a golpes de machado, enquanto outros dizem que ele foi apedrejado. Independentemente da maneira exata de sua morte, Judas Tadeu é lembrado como um santo patrono das causas desesperadas, representando a esperança em situações impossíveis. Por fim, chegamos à história mais trágica de todas, a de Judas Iscariotes, o traidor. Judas é lembrado como o apóstolo que entregou Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Sua traição é um dos eventos mais sombrios da Bíblia, e suas motivações continuam a ser alvo de muitas discussões e especulações. Alguns acreditam que Judas estava desiludido com o tipo de reino que Jesus prometia. Outros apontam para sua ganância. Depois de trair Jesus, Judas foi consumido pelo remorso. Ele tentou devolver as moedas de prata aos líderes religiosos, mas eles rejeitaram sua oferta. Desesperado e sem esperança de redenção, Judas tirou a própria vida, enforcando-se. Sua morte é um lembrete sombrio das consequências da traição e do remorso sem perdão. As histórias de todos esses apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, são um testemunho impressionante de fé e coragem. Eles enfrentaram perseguições e mortes horríveis por se recusarem a negar sua fé em Cristo. Suas vidas foram dedicadas à difusão do Evangelho e suas mortes selaram seus testemunhos com sangue. Até hoje, suas histórias inspiram cristãos em todo o mundo a viver com mais convicção e coragem. Hora de falar de Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor. Ele é mencionado em poucas passagens dos evangelhos, o que fez com que sua vida e ministério permanecessem em grande parte um mistério. No entanto, ele ainda era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, desempenhando um papel significativo na igreja primitiva. Alguns estudiosos acreditam que Tiago, o Menor, pode ter sido primo de Jesus, pois ele é identificado como filho de Maria de Cleofas, mencionada como parente de Maria, mãe de Jesus. Tiago era um líder respeitado na comunidade cristã em Jerusalém, e seu trabalho era focado em fortalecer a igreja local e pregar a mensagem de Cristo. No entanto, sua devoção a Jesus o colocou em conflito com as autoridades judaicas, e sua vida terminou em martírio. De acordo com a tradição cristã, Tiago, o Menor, foi levado ao pináculo do templo em Jerusalém e de lá arremessado ao chão. Mesmo após a queda, ele ainda estava vivo, e seus inimigos o apedrejaram até a morte. A dedicação de Tiago, mesmo em face de tamanha brutalidade,
serve como um lembrete poderoso de seu compromisso inabalável com o Evangelho. Seguindo para outro apóstolo, temos Raniero Filipe, um dos primeiros a ser chamado por Jesus para segui-lo. Filipe é lembrado especialmente por sua fé prática e por seu envolvimento direto em importantes eventos da vida de Cristo. Ele foi aquele que trouxe Natanael, ou Bartolomeu, a Jesus, mostrando que desde o início, Filipe tinha um coração voltado para levar outros ao encontro com o Messias. Filipe também esteve presente em momentos importantes, como a multiplicação dos pães e peixes, onde questionou como alimentar tantas pessoas com tão poucos recursos. Após a ascensão de Jesus, Filipe viajou para pregar o Evangelho em regiões como a Grécia, a Síria e a Ásia Menor. Em suas jornadas missionárias, Filipe também realizou muitos milagres, o que atraiu tanto seguidores quanto inimigos. De acordo com as tradições da igreja, Filipe foi preso e crucificado em Hierápolis, na atual Turquia. Sua morte foi marcada por um testemunho final de fé, pois mesmo enquanto sofria, ele continuou pregando para as pessoas ao seu redor. Sua coragem e devoção até o último momento são uma inspiração para todos os cristãos. Outro apóstolo que enfrentou uma morte trágica foi André, o irmão de Pedro. Embora muitas vezes tenha vivido à sombra de seu irmão mais famoso, André teve uma participação essencial no ministério de Jesus. Foi ele quem, após encontrar Jesus, levou Pedro ao encontro do Mestre, mostrando seu papel como aquele que conecta as pessoas à verdade. André também foi um dos primeiros discípulos e teve um papel significativo na pregação do Evangelho após a ressurreição de Cristo. André viajou para várias regiões para levar a mensagem de Cristo, incluindo a Grécia, onde desempenhou um papel importante na fundação da Igreja de Bizâncio, que mais tarde se tornaria Constantinopla. Segundo a tradição cristã, André foi martirizado na cidade de Patras, na Grécia. Ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, que mais tarde se tornou conhecida como a Cruz de Santo André. Recusando-se a ser crucificado da mesma maneira que Jesus, André permaneceu amarrado à cruz por 2 dias, continuando a pregar para aqueles que vinham vê-lo, mesmo em meio ao sofrimento. Sua determinação em proclamar o Evangelho até o fim de sua vida o coloca como um exemplo notável de devoção. Agora chegamos a Pedro, talvez o mais famoso de todos os apóstolos. Ele é lembrado por sua liderança na igreja primitiva e por ser aquele a quem Jesus disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus 16:18. Pedro, nascido como Simão, era um pescador da Galileia que foi chamado por Jesus para se tornar um pescador de homens. Seu papel central no Evangelho é inegável. Ele foi testemunha de muitos dos milagres de Jesus, proclamou sua fé no Messias e, ao mesmo tempo, lutou com suas próprias fraquezas, como quando negou Jesus 3 vezes antes da crucificação. Após a ressurreição de Cristo, Pedro se tornou o líder dos apóstolos e viajou para Roma, onde se dedicou à pregação do Evangelho. No entanto, sua fé o colocou em conflito com o imperador Nero, que culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma. Pedro foi preso e condenado à crucificação, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, afirmando que não era digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. A crucificação de Pedro, ocorrida no ano 64 d.C., tornou-se um símbolo de humildade e serviço, consolidando seu legado como um dos pilares da fé cristã. Concluímos com a história de Judas Iscariotes, Iscariote, o apóstolo que traiu Jesus. A traição de Judas é uma das mais conhecidas da história bíblica, pois ele entregou Jesus aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Apesar de ter sido escolhido como um dos 12, Judas foi influenciado por Satanás, levando-o a trair o Messias. Arrependido após ver as consequências de sua traição, Judas tentou devolver o dinheiro, mas consumido pelo remorso, acabou tirando sua própria vida. Sua morte trágica é um lembrete do poder destrutivo da culpa e da necessidade de arrependimento genuíno e esperança no perdão divino. Os 12 apóstolos de Jesus enfrentaram destinos diferentes, mas todos compartilham um legado comum.
Sua fé inabalável em Cristo e seu compromisso de levar o Evangelho ao mundo. Suas mortes, muitas vezes brutais, são um testemunho do preço que pagaram por sua lealdade a Jesus, e suas vidas continuam a inspirar cristãos de todas as gerações a seguir o caminho de Cristo, independentemente das dificuldades ou perseguições. Cada um dos apóstolos nos ensina algo sobre a fé e a coragem. Eles eram homens simples, mas se tornaram instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Suas vidas e mortes nos mostram que o verdadeiro discípulo de Cristo está disposto a seguir o Mestre, mesmo que isso signifique enfrentar sofrimento e martírio. Que suas histórias nos inspirem a viver com coragem e fidelidade, sabendo que, no fim, nossa esperança está no Senhor. E você? Qual dessas histórias te impactou mais? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a história dos apóstolos. Se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe você e até a próxima.